Oi galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Para quem não me conhece, eu sou Lígia Carvalheiro, atualmente professora de enfermagem em SUS para concursos. Mas hoje eu não vim dar conteúdo não, eu vim contar da minha história, eu vim contar como é que eu cheguei até aqui, porque isso eu sei que faz diferença, a gente se compara com uma pessoa e com outra, só que às vezes a gente se compara só com quem não conseguiu, só com quem nos desanima, e tem muitas pessoas conseguindo oportunidades incríveis aí, seja na área do concurso, no caso eu misturei o concurso com o empreendedorismo, e são satisfeitas sim, são provas vivas de que é possível, tá? Então eu vou te contar minha história brevemente, espero que te inspire, espero que te dê coragem e força para buscar, não o que eu busquei, mas para buscar o que você quer, o que te interessa, tá? Eu sou formada desde 2008 pela Universidade de São Paulo, né? Eu sou aqui de São Paulo, já era de São Paulo antes da universidade e escolhi enfermagem meio sem querer, sabe? Eu queria muito entrar no Barro Branco, Academia da Polícia Militar, e vinha me preparando para tal, me preparando com relação à prova, conteúdo, e me preparando fisicamente. Tem todo um teste físico puxado, natação, corrida, enfim. E tava ali me preparando no panelão, famoso panelão aqui de São Paulo, local ali onde ficam mesmo os militares, a polícia militar, e tem ali treino, e tava ali com o maior prazer do mundo. E aí, ok, encarei a prova, só que eu tive um problema muito sério ali, que foi não passar por causa de uma cicatriz que eu tenho nos meus pés. Atrás das minhas pernas eu tenho uma cicatriz de um problema de nascença, que eu fiz uma cirurgia. E essa cicatriz, pra sempre, né? Nunca fiz nenhuma plástica, porque é um risco fino atrás das minhas duas pernas, a perna próximo do pé, já calcanhar. E aí o edital do Barro Branco impedia isso, impedia a presença de cicatrizes ali. Então eu fiquei completamente sem chão quando eu não fui aprovada ali, porque eu jamais pensava em prestar enfermagem. Eu me preparei para aquilo o ano inteiro com muito carinho. 7 horas da manhã eu estava dentro da piscina, nadando, treinando para a prova que ia ter, e adorava. Então aquilo tirou meu chão, que não é eu não passei e vou ter que tentar de novo, é eu não posso prestar mais, porque eu não sou aceita aqui por causa da minha cicatriz, que é arrasada. Só que eu não queria perder o ano, né? Eu tenho grande facilidade em dar voltas na minha vida. Então acontece um problema, realmente eu fico destruída, mas eu dou, sabe? Passo uns dias, eu acho minha solução e sigo em frente, graças a Deus. E aí eu resolvi que eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha estudado pra caramba. Eu vou prestar o quê? Eu prestei direito, passei, não prestei FUVEST em nenhuma das provas, porque a FUVEST ela já tinha sido ocupada com a minha tentativa com o Barro Branco, não podia prestar duas coisas, né? Naquele momento, quando eu fiquei sabendo já no teste físico, já não dava mais tempo. Então eu prestei faculdade do ABC, aí passei em Direito, e o resto eu não sabia mais o que fazer. Como eu tinha uma vaga noção de que eu gostava da área de saúde, prestei enfermagem assim às cegas, sabe? Bem às cegas. E passei lá no Einstein, na faculdade do Einstein, no Albert Einstein, onde eu cursei o meu primeiro ano, optei pela enfermagem, cursei o meu primeiro ano. Era uma faculdade paga, era uma faculdade bastante cara, era integral. E naquele momento estava quase impossível, eu não trabalhava, porque era integral. E minha mãe que arcava com tudo e começou a me dar sinais de que aquilo não ia conseguir continuar, porque estava muito caro aquilo, tá bom? E era longe, enfim. Legal, e aí eu comecei a ficar assim angustiada, tal, mas eu estava gostando da faculdade, porque quando eu entrei eu estava bem decidida, se eu não gostasse, eu sairia fora, ia tentar um outro curso, não sabia nem o que, mas eu gostei, primeiro ano, meio básico ainda, mas estava me interessando. E aí eu resolvi prestar novamente a FUVEST, já que eu já poderia. Não abriu vaga para transferência, para eu ir para a USP, e aí eu consegui passar pela FUVEST, entrando para enfermagem, no primeiro ano novamente, veja, eu já tinha cursado um ano. E aí, de novo, né, fiquei sem chão de novo, porque eu já tinha me matado de estudar aquele ano com muito carinho, sempre muito dedicada nos estudos, e agora? Começar tudo de novo? Perdi meu ano? Não, tinha a possibilidade de prestar provas, então sim, eu perdi o ano, mas eu fui puxando matérias que eu podia do segundo ano, enfim, coisas que eram mais básicas, e para eu eliminar as matérias eu tinha que estudar e fazer provas do ano inteiro, numa prova só, prova oral, e foi aquele furdunço, eu nunca estudei tanto, estudei e passei em todas, e aí tive um primeiro ano muito light, né, com poucas matérias, porque eu já tinha cursado e a partir de puxando algumas matérias de os outros anos, o que foi muito bom. Eu fiquei mais tranquila nos outros anos comparado com a galera que estava ali, né, com todas aquelas disciplinas juntas e cursei a enfermagem ali. Quando a gente estava no terceiro ano, teve uma palestra na faculdade contando sobre a possibilidade de estágios remunerados num hospital muito excelente aqui de São Paulo, que é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que seria um estágio remunerado para o quarto ano, tá? E eu fiz esse estágio remunerado, quer dizer, passei para esse estágio remunerado do quarto ano, onde eu cursei o ano inteiro associado com a faculdade, que também era integral, mas que no último ano tinha essa flexibilidade maior, junto a esse estágio remunerado. Eu adorava
E eu queria muito ficar ali mesmo, né, no hospital como trainee, que seria o meu próximo passo. Nesse ano, abriu vaga para o Tribunal Regional do Trabalho para técnico, não abriu para enfermeiro. Eu nem imaginava da possibilidade da enfermagem atuar dentro de um tribunal. Eu não fazia ideia do que eu queria fazer ainda. Eu gostava do âmbito hospitalar e estava ali muito bem, obrigada. Minha visão era bastante restrita quanto às áreas para atuar na enfermagem. Para mim era posto de saúde, né? Nem UBS eu falava. Posto de saúde, hospitais nos seus mais variados setores, emergência. Eu não sabia muito o que tinha fora disso, sabe? E aí, abriu ali a vaga para técnico de enfermagem. Eu olhei aquele salário, falei, gente, tudo isso, porque estava muito fora do mercado, né, de trabalho. Falei, muito bom, muito bom. Eu não sou técnica, eu não poderia prestar. Mas eu falei, muito bom, eu acho que tem um campo aqui para explorar, né? E passou. Não abriu mesmo, paciência, passou. Eu já tinha estudado para concursos durante, né, muitos anos atrás, nada a ver com a área da enfermagem, nível médio, muitas vezes. De forma muito desorganizada, dando apostilas, até porque não existia, né, essa facilidade da internet que nós temos hoje. Então eu lembro que eu cheguei a prestar até Polícia Federal, eu não passei, comprei uma apostila gigante, imagina, eu era menina, né, adolescente, estudava aquilo, eu tinha essa ideia vaga, na minha família tem vários funcionários públicos, eu tinha essa ideia vaga, mas eu não sabia como estudar. E aí, depois que eu tive a sensação de que eu poderia entrar num tribunal, mesmo não tendo acabado a faculdade, eu comecei a estudar. De enfermagem não tinha quase nada no YouTube, né? Eu comprei o curso do Estratégia para fins de Direito e Português e eu fui estudando por ali, né? Sem nenhuma propaganda, eu fui estudando por ali. Captava outras coisas que eu tinha ali de graça, tal, tinha algumas apostilas também e fui estudando. E eu comecei a ter resultados melhores, né? Eu comecei realmente a me dedicar, não era um estudo de vez em quando, eu comecei realmente a me dedicar mesmo sem vaga aberta. E aí, tava lá já trabalhando no hospital, passei para trainee novamente, fiz uma prova, passei para trainee, tava ali tranquila ali, né, crescendo, meus primeiros passos dentro de um hospital. Depois eu saí dali, fui por uma outra oportunidade que foi o São Luís. Logo voltei para Oswaldo Cruz de volta porque a minha chefe me deu uma oportunidade salarial muito melhor, me buscou de volta, eu fiquei muito agradecida. Depois eu fui trabalhar numa AMA e eu tava estudando. Enquanto isso eu tava estudando. Assim, não era loucamente, mas eu tava estudando com frequência, sabe? E eu comecei a passar em alguns concursos de prefeitura, vários concursos de prefeitura, Atibaia, Ilha Comprida, Guarulhos. E na hora de assumir eu não queria, porque meu salário ali na AMA, no ambulatório, era muito bom, né? E eu não queria, não tinha filho, me bancava muito bem, obrigada, eu morava com a minha mãe ainda, então, né, não tinha nem um periquito para dar comida, era o suficiente. Não quis sair dali por enquanto. Tive a oportunidade de ser supervisora de saúde, fui também naquela unidade, ou seja, meu salário cresceu mais ainda. E cada vez que o salário crescia, que já estava muito bom, eu já ganhava quase 7 mil ali, que para aquela época já era um bom salário. Quando eu estava ali ganhando quase 7 mil, eu já percebi que não era qualquer concurso que eu ia entrar para largar ali, porque eu não tinha essa necessidade, né? E ok, eu me casei, eu tive o meu primeiro filho, eu tive a minha segunda filha, e aí começou a me dar necessidade de eu ter a estabilidade. A estabilidade veio junto com meus filhos, eu senti necessidade de, comecei a reparar na instituição, não tem gente velha aqui, né? Só tinha pessoas muito novas trabalhando. Eu falei, e aí, né? Como que vai ser? Pensei como que seria a minha realidade se eu não tivesse esse trabalho. E aí comecei a levar mais a sério ainda, estudar mais horas por dia. E eu tava ali já com a minha segunda filha quando abriu de novo a vaga do TRT. Foi uma bênção. 2 vagas apenas. Eu tava ali muito bem, obrigada. Porém, ali era uma organização social e por ser organização social, corria o risco de a cada novo contrato, as áreas que essa organização social pegava para administrar mudavam em São Paulo. Então, naquele ano, eu corri o risco de ir para trabalhar muito mais longe do que eu já estava. Eu estava já num local intermediário e um grande milagre ali para acontecer. Outro dia eu conto para trabalhar ali, porque antes era muito mais longe. E tinha novamente o risco de eu ir para longe. Eu falei, meu Deus do céu, com 2 criancinha mesmo, assim, eu amamentava, minha segunda bem pequenininha. Falei, meu Deus, como que vai ser, né? E eu estudando, abri o tribunal. Na hora que abriu, eu tinha a clara sensação de que a vaga era minha. Mesmo só tinha 2 vagas e mesmo que eu nem sabia como é que eu ia começar, né, a pegar mais firme ainda, né, por causa do meu tempo era muito escasso, mas muito escasso. Mas eu queria muito, eu não podia deixar aquela vaga para ninguém, aquela vaga era minha. E aí eu comecei a estudar com mais afinco. O que é mais afinco quando a gente já não tem mais tempo? Na época os carros não tinham com facilidade vídeo, né, como é hoje. Eu troquei meu rádio do carro para poder, instalei o vídeo para poder assistir os vídeos, então eu ia e voltava durante o meu trajeto escutando, né,
que eu bati o carro, mas escutando, né, vídeos. Eu chegava mais cedo no trabalho, mas mais cedo mesmo. Se a unidade abria às 7 horas, eu chegava antes das 6. De propósito, para que eu pudesse ter meu tempo sozinha no carro para poder estudar. Então eu tinha esses momentos. Na hora do almoço, todo o almoço eu estudava, mas todo o almoço. Eu comia que nem uma doida, recebia várias críticas, recebia gente rindo. E eu estudava naquele finalzinho, né? Então eu imprimia meus PDFs, eu ficava lendo ali. E na volta eu estudava. Quantas vezes na ida eu no estacionamento estudava, eu dormia, acordava já em cima, não tinha estudado, era nada. Quantas vezes? Exausta, né? Eu tava muito exausta. A ponto de no almoço eu ter que dividir o almoço, ou retirar o leite para guardar, porque o seio era cheio de leite, e estudar. Era assim que eu fazia. E à noite, eu já tinha um convívio mais ou menos lá com meu marido, que hoje é meu ex-marido. Estudava também e já não estava me importando muito, né, com as críticas. Fato é que com 2 vagas apenas eu passei. E aí passei, estava num curso, recebi essa notícia de que eu passei e foi com muita gratificação que eu pedi minha demissão ali. Não que eu não gostasse, eu adorava trabalhar ali, eu adorava a equipe, eu adorava o que eu fazia, eu tinha perspectiva de crescer mais, mas eu queria a estabilidade. E o salário sim era maior ainda, eu só tinha motivos para sair, né? E aí eu saí e assumi no tribunal. E quando eu olho para trás, eu percebia que sim, eu tinha pouco tempo, como muita gente. Sim, eu amamentava, sim, eu tinha dois bebês, eu tinha 2 fraldas para trocar, sim, eu estava casada num momento ainda já bem turbulento do meu casamento, enfim. Sim, eu não tinha empregada doméstica como eu tenho hoje, né? Eu tinha uma faxineira que me ajudava a fazer algumas coisas ali. Então eu tinha uma carga pesada, como muita gente presta e dá aquela desanimada. Mas aí você tem que pesar, qual que é o tamanho da sua vontade? Sua vontade tem que ser muito maior do que a dificuldade, porque a dificuldade é bem grande, ela já por si só já te desanima. Mas eu queria muito, e eu não passei em primeiro lugar, eu passei em segundo. E aquilo, pra mim, tanto faz, né? Se tivesse 20 vagas e eu passasse em 20º, tanto faz. E aí a primeira colocada não assumiu, ela já era enfermeira da ALESP, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Não sei porque ela prestou, acho que ela quis abrir oportunidades. E aí a terceira colocada veio para a segunda vaga, porque eu ocupei a primeira. Você imagina a alegria dessa criatura, né? Que estava em terceiro, ou seja, aquela sensação de bater na trave. E hoje tá lá, né? A Carolina, ela é uma enfermeira muito inteligente, eu nunca vi uma mulher tão inteligente como aquela, né? Faz mestrado, tudo, ela é um amor, inteligentíssima, companheira é um amor. Então estamos ali. E o que eu quero passar com tudo isso é assim, essa retrospectiva, eu sei que faz parte da minha vida, você tem uma outra história, você tem outras facilidades e outras dificuldades, né? Mas olha só como é possível. Eu não tinha um material redondinho. Eu não tinha alguém que fizesse tudo isso pra mim, porque se tivesse, eu ia investir, mas não existia, entende? Não existia investimento na área da saúde para concurso, não tinha nada. Então, quando eu estudava a saúde da mulher, eu ia atrás dos manuais mesmo, na íntegra, sabe? Eu lia tudo aquilo, era muitas páginas. Pensa que eu fazia resumo? Eu não fazia porque não dava tempo, eu não tinha nem onde apoiar. Então eu grifava, eu imprimia, eu grifava, né? Eu também tinha sono, pouco tempo por causa das crianças, eu também tinha sono, porque sono é uma queixa muito frequente do concurseiro, né? Eu não aguento com sono. Eu também dormi muitas vezes na hora que eu estava estudando, né? Então tive muitos dias frustrada, né? Queria ter estudado e tive a sensação de que meu dia não foi produtivo, e foram muitas vezes. Mas o fato é que tudo que eu precisava fazer para passar, eu ia fazer. E eu fiz tudo, mas tudo mesmo. Eu estudava todos os domingos, todos os sábados, todos os dias, em todos os intervalos que eu poderia. Eu sempre fazia comida escutando áudio, sempre. Era até irritante para quem estava perto, mas eu queria muito aquela vaga, eu queria a minha independência. No banho, eu chegava a colar alguns mini resumos que eu fazia de esquema, bem poucos. O que eu fazia resumo? Algumas coisas de direito, sabe? Alguns pontos importantes de direito, que na hora do almoço era quando eu sentava com o papel na mão, ou grifava, dependendo do assunto, e eu colava no box, do lado de fora, e eu ia falando aquilo alto ou cantando, quando era um macete do professor, para aproveitar os 15 minutos de banho, 10 minutos de banho, era assim. Então, assim, era loucura, uma coisa meio frenética, mas eu tinha menos de 3 meses entre da hora que eu fiquei sabendo da bendita vaga e da hora que eu era a prova, né? Então foi assim. Então eu quero te dizer sim que você pode prestar a prova com a condição que você tiver, desde que você faça toda essa força-tarefa adaptada ao seu estilo de vida ao seu favor, né? Não é para mostrar para mim, não é para mostrar para ninguém. E tudo isso poderia ter dado errado? Poderia, né? Quantas pessoas boas tinham ali prestando que ficou em terceiro, quarto, quinto? Obviamente várias. Além de tudo, tinha discursiva também, né?
Então, e se desse errado? Ah, então foi tudo perdido, que droga? Não, eu ia estar muito bem preparada para um próximo concurso. É que aquela era uma grande oportunidade, então eu não queria perder. Mas depois tiveram outras oportunidades, né? Teve TJ, teve Corém, então tem outras oportunidades e eu já estaria ali, com certeza eu passaria, porque eu estaria ali na boca, né? Com muita garra eu já estava. Então é esse o recado que eu quero passar para vocês, independente do que você esteja, a condição que você esteja e versus a prova que você vai prestar, se você fizer tudo, mas tudo para conseguir, as suas chances são muito grandes, sim. A sua chance não é comparada à pessoa que tinha 8 horas. Você acha que naquela lista de pessoas que eu prestei, que passou, né, que ficou classificado, né, mas não acabou não passando na vaga, mas ficou com boas classificações, não tinha muito mais tempo que eu? Claro que tinha. Tinha gente que tinha menos, mais, mas tinha gente que tinha mais. Obviamente que é. E quem passou fui eu. Porque a dedicação valeu muito mais do que simplesmente a carga horária, a vaga e a dedicação. E vamos e venhamos, hoje em dia a gente tem cursos muito bons, várias escolas, a gente tem um YouTube muito rico de conteúdo para a área da saúde, a gente tem os bancos de questões que resolvem a vida, porque banco de questão já tinha quando eu prestei e foi o que eu fiz demais. Eu fazia muitas questões, muitas, só que era picada. Sabe assim, eu acordava, se o banheiro estava ocupado, eu já ligava o celular e resolvia uma questão, 2 questões. Era assim, picado. Só que a soma do dia eram várias. E essa soma do dia vezes semanas e meses, alguns meses, poucos meses, fez sim diferença. Eu lembrava de questões na prova. E a minha alegria quando eu vi o meu nome na lista do Diário Oficial, né, pela internet que eu olhei, eu estava num curso, aquele curso pra mim morreu, porque eu não prestava atenção mais em nada. E que eu toquei o meu colega que estava do lado e falei, eu passei. E ele passou aonde? Né? Porque as pessoas não é que riam de sarro no sentido de querer o mal. A pessoa não acredita, às vezes não tem a mesma fé e desejo que você de passar, né? E aí quando eu passei, as pessoas ficaram assim, meu Deus, eu passou mesmo. Pois é, eu passei, você pode passar, vai depender da sua dedicação, do seu investimento, depende sim, porque hoje quanto mais material as pessoas têm fácil, mais as pessoas estudam. Quanto mais as pessoas estudam, mais o nível da prova vai subindo. A nota vai ficando mais alta, mais você precisa se dedicar. Existe um custo esse preparo todo? Existe. Isso eu não tenho. Banco de questões minimamente, tá? Banco de questões é o mínimo. E o YouTube hoje em dia, como eu já disse, é muito rico, você pode usufruir, você pode assinar YouTube, enfim, né? E ter acesso a vários canais como este aqui, que o meu intuito é alimentar, e te peço a divulgação desse canal para que eu venha ter esse incentivo pelo próprio YouTube de ser mostrada, de gravar conteúdos, gravar dicas, gravar coisas úteis para te manter estudando, além de te dar o próprio substrato, que é o conteúdo que você precisa passar. Tudo bem? Foi com muito carinho que eu compartilho minha história com detalhes para vocês. Algumas pessoas já conheci, outras não. Curte esse vídeo, compartilha para mim, eu muito agradeço. Compartilha em grupo se você puder. Esse canal é bem comecinho ainda, mas ele há de explodir e eu conto com você para isso e conte comigo para eu te dar um preparo bem bacana também. Fiquem com Deus, até mais. Nem falei onde eu trabalho, né? TRT, segunda região, aqui de São Paulo. Beijo.